A Serra Madre Ocidental é a cadeia vulcânica mais extensa do México. Entre seus precipícios foi construída a ponte estaiada mais alta do mundo. A estrutura venceu um precipício de 402 metros de altura através de um vão central que tem 520 metros de comprimento. Para isso, os engenheiros tiveram que utilizar, em uma sequência de construção perfeita, o dobro de concreto utilizado na construção do Estádio Azteca. Levaram as pesadas partes da ponte às alturas, em meio a ventos e tempestades com raios. O desafio foi enorme. A Ponte Baluarte uniu as estradas mexicanas da costa do Pacífico com as do Atlântico, mudando para sempre as rotas do comércio internacional. Obras incríveis. Ponte Baluarte. A Serra Madre Ocidental se estende ao longo de 1.110 quilômetros, ocupando quase todo o lado oeste do México. É a maior cadeia vulcânica do país. Em algumas partes, seus taludes formam paisagens incríveis. Em outras, sua vegetação e suas repentinas quedas configuram uma região tão inóspita que durante décadas ninguém se atreveu a desafiar suas escarpas. Mas agora, um grupo de construtores entra na zona mais difícil da serra para tentar construir a ponte mais importante da história do México. Vão cruzar as montanhas que separam Durango de Mazatlán até chegar ao Espinhaço do Diabo. Assim é conhecido esse trecho de estrada. Alguns dizem ver nos flancos das montanhas a forma de um diabo caído. Outros escutam nos fortes ventos um silvo misterioso. Atualmente, para viajar de Durango a Mazatlán, os carros cruzam essa estrada estreita que se eleva a 1.400 metros acima do nível do mar. Para construir a ponte estaiada mais alta do mundo, será necessário vencer um precipício de 402 metros de altura, o que significa trabalhar a mais de 60 metros acima da Torre Eiffel. A ponte se estenderá ao longo de 1.124 metros. Sua estrutura será uma mistura de concreto e aço estrutural. Alojará 4 faixas, 2 em cada sentido, com uma largura total de 20 metros, um canteiro central e 2 canteiros externos. E será sustentada por 152 tirantes, sendo que o mais longo deles terá 280 metros. Uma vez terminada, será mais alta do que a Ponte Millau na França. A Ponte Millau tem um desenvolvimento e um comprimento maior. No entanto, a Ponte Baluarte, em termos de altura e, sobretudo, no lugar onde foi construída, tem um grau de complexidade mais importante. A aventura começou em um povoado que apenas aparece no mapa. Palmito tem menos de 800 habitantes. Aqui chegaram os engenheiros no fim de 2007. Com a ajuda de guias locais, a expedição abriu caminho entre vales estreitos. Tivemos que chegar a cavalo para localizar onde íamos fazer o caminho de acesso ao projeto. Foram longos dias até que tiveram acesso ao fundo do precipício.
O principal desafio no início da construção foi chegar ao lugar onde a ponte seria construída. A equipe topográfica explorou o melhor eixo para o cruzamento da ponte. Com a informação obtida, os engenheiros analisaram todas as potenciais cargas, desde o peso das estruturas da ponte e dos caminhões que a cruzarão diariamente, até os possíveis terremotos e a força dos ventos nesta zona. Realizou-se uma grande quantidade de projetos. Os projetos incluem os mínimos detalhes, já que projetos ruins são a principal causa para a queda de pontes. Instituto de Engenharia. Para evitar contratempos na Cidade do México, um grupo de acadêmicos da Universidade Nacional Autônoma daquele país verificou o projeto da ponte, inclusive qualquer mudança no procedimento de construção. Nós verificamos a maioria dos trabalhos que são feitos em pontes especiais, particularmente na Ponte Baluarte. Checamos também a qualidade dos materiais que são usados. É revisado o tamanho dos pilares, o tamanho das travas, o número de tirantes e a inclinação que a ponte necessita ter para suportar as cargas. Aqui, neste ponto, nós sabemos como fica a distribuição de cargas. O projeto da obra não termina aqui. Só é necessário levantar os olhos para se perceber que um dos principais problemas é a geografia acidentada. Por onde só passavam veados e gatos monteses, os engenheiros têm que fazer passar tratores, escavadeiras, varredores, gruas, carros-pipas, caminhões e 1.300 trabalhadores. Além disso, a equipe terá que carregar 37 partes da ponte, cada uma com aproximadamente 120 toneladas. O peso de cada parte equivale a subir cerca de 27 elefantes em ganchos para alpinistas. Ao redor do espinhaço do diabo, o trabalho adquire proporções bíblicas. Como fazer passar um camelo pelo buraco de uma agulha? Com engenharia. O projeto inclui o traçado de rotas para poder chegar ao local da obra. Trata-se de 23 quilômetros de acesso, que ligam o povoado de Palmito com o Pilar 12 do Oeste e a estrutura de concreto aos apoios do lado de Durango. Esses 23 quilômetros estão sendo quase outra obra, pois movemos volumes na ordem de mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha. Tudo à base de explosivos. Os topógrafos marcam o caminho com bandeirolas para guiar os voos e fazer a aerofotogrametria. Esse estudo lhes permite confirmar a rota ideal de acesso e localizar os desvios para cada um dos pontos de apoio que a ponte terá. O desafio principal é encontrar encostas seguras que lhes permitam transitar com veículos e equipamentos pesados sem sofrer acidentes. É um trabalho perigoso. Durante 8 meses, tratores e escavadeiras movem entulhos entre despenhadeiros. Não é permitido nem piscar. Os trabalhadores se apressam em terminar os trechos mais críticos porque a temporada de chuva se aproxima.
A ponte se encontra muito próxima da cidade de Mazatlán, na encosta do Pacífico Mexicano, e era muito provável que durante a construção ocorressem furacões e os efeitos chegassem até a ponte. O desmatamento da serra torna provável a ocorrência de desmoronamentos e deslizamentos. O calor atinge temperaturas acima de 30 graus Celsius no fundo do precipício. No céu se acumulam nuvens como um mau presságio. Será possível construir no meio da serra a ponte estaiada mais alta do mundo? Durango e Mazatlán são importantes cidades do noroeste do México. Durango, uma cidade colonial situada entre a serra e o deserto, é uma meca dos filmes de velho oeste norte-americanos. Ela tem o maior centro histórico do norte do México. Mazatlán é a pérola do Pacífico, com suas lindas praias e seu dique, que se estendem ao longo de 17 quilômetros, e com sua música e sua boa comida. Durante 60 anos, esses dois destinos estiveram ligados por uma estrada perigosa. Um caminho com pistas de apenas 3,5 metros de largura e encostas perigosas. É o maior número de curvas de uma estrada no México. E isso faz com que o trânsito de Durango até Mazatlán seja atualmente de 6 horas a 6 horas e meia. Os caminhões com carga de várias toneladas chegam a ficar sem freios. A neblina pode cobrir a paisagem em questão de segundos. As autoridades afirmam que é uma das estradas mais perigosas de todo o país. Há 2 anos se constrói um novo eixo viário de 230 quilômetros que compreende um sistema de 64 túneis e 57 pontes. A Ponte Baluarte é a joia da família. O percurso, que se leva de 7 horas para chegar de Durango a Mazatlán, será reduzido para 2 horas e meia. O avanço da Ponte Baluarte não foi tão rápido quanto os engenheiros esperavam. Terminar os 23 quilômetros de caminho para chegar à zona da obra levou meses. No total, nós fizemos o caminho de acesso em 1 ano. Fizemos uma movimentação de terras de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de escavações. E, praticamente, com uma frente de trabalho, não havia outra forma de entrar. A temporada de chuvas terminou e os construtores estão prontos para levantar os 12 pilares que sustentarão a ponte. Estas colunas permitirão vencer um precipício que tem uma profundidade de 402 metros e impedirão que o trecho da ponte, que tem um comprimento de 520 metros, desabe. São gigantescas colunas que funcionam também como âncoras para sustentar a ponte no ar. Os construtores devem fixá-las embaixo da terra. Para essa tarefa, reuniram os explosivos em um paiol no ponto mais alto do precipício. O material acumulado poderia explodir todo o espinhaço do diabo. 15 pessoas formam a equipe encarregada das explosões. Alguns têm uma vocação pelo fogo desde a infância. Quando eu era criança, meu pai alugou uma casa, um fabricante de fogos. Eu roubava os maiores fogos, ia a um terreno com uma vara, fazia um buraco, prendia o pavio, corria e via como a terra clareava. A preparação consiste em colocar os explosivos em pequenos buracos.
A dinamite é ligada a um detonador estendido a centenas de metros. São 500 metros de distância de onde será a explosão e de onde se deve desalojar as pessoas. Nós prendemos aqui no início e temos uma média de 7 a 7 minutos e meio para que comece a detonação. Podemos começar? Podemos. Pronto? Fogo! Durante a semana seguinte, se realiza uma média de 4 explosões para cada uma das grandes cavidades onde serão cimentadas as colunas. A maior detonação foi a detonação de 5 toneladas de explosivos na fila 12. Foi a maior detonação que se fez na obra. Enquanto isso, as 2 instalações dosadoras de concreto começam a trabalhar. As instalações situam-se a alguns quilômetros da construção nas margens do rio para evitar que o material tenha que viajar longas distâncias. Além disso, foram feitas instalações de trituração para assegurar a qualidade do material. Uma a 70 quilômetros no Rio Magistral, de onde se obtém areia. E a outra a 13 quilômetros em El Gringo, onde se obtém o cascalho. Essas instalações garantem o fornecimento contínuo de concreto. São quantidades inimagináveis. São 98 mil metros cúbicos de concreto. Para que se tenha uma ideia, se vocês conhecem o Estádio Azteca, na Cidade do México, na ponte foi usado quase 3 vezes mais que o concreto que se usou para a construção do estádio. É essa quantidade que estão colocando aqui na Ponte Baluarte. O processo de construção avança do apoio 12 ao 7 do lado de Sinaloa. O pilar 9, o mais alto do projeto, será construído no final da sequência para não afetar a estrutura. As explosões do pilar 9 são monitoradas por um grupo de sismólogos para medir as vibrações e não danificar as cimentações dos pilares recém-concretados. Cada explosão gera uma propagação de ondas parecida a um terremoto. Depois de 2 anos de iniciado o projeto, o processo de sustentação dos pilares leva todo o inverno e a primavera. Uma vez concluído, os construtores se concentram em elevá-las. O risco aumenta conforme avançam. Os operários das torres de gruas, às vezes, estão em cima das colunas, em regiões onde se encontram as águias. Todos os dias eles têm que subir e descer por essas escadas estreitas até seus postos de trabalho, que se encontram algumas vezes a 180 metros acima da superfície. Ferreiros, carpinteiros e manobristas desafiam de maneira igual as alturas. Seu trabalho de reforço, fundição e colocação de cabos os leva a lugares que dão vertigem. De frente ao abismo, se equilibram como equilibristas anônimos com as mãos livres. Se o trabalhador não estiver bem preso, bem posicionado, o vento pode derrubá-lo e ele pode cair no vazio.
O maior perigo são os ventos, que alcançam velocidades de até 80 km por hora, levando o que encontram em seu caminho. A construtora exige o uso de um arnês. Para nos proteger de qualquer tipo de queda, utilizamos um sistema conhecido como proteção contra quedas, que consiste de um arnês, tipo paraquedas, com 3 argolas, uma nas costas e 2 nos cantos. Os trabalhadores terminam as 12 colunas na borda do precipício, felizmente sem nenhum acidente. O trabalho nas alturas são o maior perigo que temos na obra depois dos explosivos. No mês de maio, chegamos a 4.500.000 horas por homem sem acidentes. Isso é devido a palestras, a conscientizações, inspeções de campo, reuniões do Comitê de Segurança e reuniões da Comissão de Segurança formada pelos trabalhadores. No acampamento se sente a alegria de ter deixado para trás uma etapa complicada. É sábado. Alguns trabalhadores saem para visitar suas famílias, outros ficam na obra. Mas a tranquilidade não dura muito. Os engenheiros se preparam para a prova mais árdua. A colocação do trecho central da ponte e dos 152 tirantes que irão sustentá-la nas alturas. A notícia ruim é que se aproxima a temporada de tempestades com raios. Os meses de julho, agosto e setembro são os mais críticos. Ao ficar em contato com a superfície quente, as massas de ar se aceleram, formando nuvens que podem alcançar 14 quilômetros de altura. Dentro das nuvens se formam gotas de água líquida e cristais de gelo. Como as nuvens são muito extensas, geram granizo muito maior, que alcançam altas velocidades ao cair. Em sua queda, o granizo se choca contra os cristais e produz a separação da carga. Uma vez gerado um polo positivo na parte superior da nuvem e um polo negativo na parte inferior, começam a produzir as descargas elétricas que conhecemos como raios. Trata-se de um dos fenômenos mais energéticos e mais misteriosos da natureza. A temperatura dentro do raio alcança, durante um instante, temperaturas parecidas às do Sol. A maioria das descargas ocorre dentro da nuvem e só 1/3 se dirige à Terra. O México é o país com a média mais alta de mortes causadas por raios. E a Ponte Baluarte está numa zona onde há grande atividade elétrica. Para evitar tragédias, os engenheiros estabeleceram um complexo sistema de para-raios. Serão essas medidas suficientes para levantar uma ponte de 1.124 metros sob condições climáticas extremas? Cinco da manhã. O sol está para sair no alto da serra, a noroeste do México. A alguns quilômetros do precipício conhecido como o Espinhaço do Diabo, um exército de homens se prepara para continuar construindo a ponte estaiada mais alta do mundo. Sua vida transita entre a ponte e um acampamento com todos os serviços. Em uma área de 7 hectares, na encosta do precipício, os construtores levantaram uma cidade completa. Dormitórios, escritórios, armazéns, oficinas mecânicas, uma clínica de primeiros socorros, refeitórios e um centro de diversão para distrações noturnas. Os trabalhadores chegam à obra para construir a parte mais crítica: a colocação da superestrutura a uma altura média de 402 metros acima do fundo do precipício.
A superestrutura é formada por segmentos metálicos horizontais chamados dovelas. Cada dovela é praticamente 12 metros de ponte construída. Sua produção é feita numa fábrica especializada em Guadalajara, sob condições extremamente rigorosas de controle geométrico. O projeto da Ponte Baluarte representou um desafio importante devido ao tamanho das peças, a tonelagem, sua geometria e a necessidade de se ter um controle dimensional extremamente rigoroso para nos assegurarmos que todos os elementos, no momento que cheguem ao local da obra, se encaixem com tolerâncias de 1,5 milímetro, de modo a agilizar o processo da montagem. As dovelas estarão conectadas entre si por meio de parafusos. Seus fabricantes têm que se certificar de que as condições sigam as rígidas especificações do projeto. Depois, as partes são soldadas. Este processo deve se realizar na sequência correta. De outra forma, poderá haver distorções geradas por uma má aplicação da soldagem. 100% das soldagens são revisadas com ultrassom, de modo que podemos detectar descontinuidades que possam existir no interior da solda. E isso nos dá certeza que 100% dessas descontinuidades que poderiam ser rejeitadas pelas normas de construção sejam removidas. Cada dovela é uma peça gigantesca que viaja 550 quilômetros. O trajeto final é entre desfiladeiros. As equipes das duas margens colocam primeiro as dovelas de concreto nos acessos da ponte e depois as dovelas de aço estrutural para vencer a clareira do precipício. Esses trechos laterais de concreto servem também como contrapeso à grande longitude que tínhamos no centro da clareira. Tínhamos que compensar de alguma forma os pesos, o que vem no centro da clareira com os acessos laterais. Em seu conjunto, as dovelas metálicas alcançam um peso de 4.500 toneladas, o que significa poder sustentar mais de 20 baleias azuis no meio do precipício. Uma dovela de aço pesa cerca de 120 toneladas e colocá-la em seu lugar leva até 2 dias. Durante o processo, existe o perigo permanente dos ventos. Os 12 anemômetros instalados nas partes altas do precipício e sobre as colunas registram qualquer aumento de velocidade dos ventos. Os ventos se tornam mais poderosos devido à forma do vale, que funciona como a boca de um canhão. Quando os ventos entram, se aprisionam e adquirem mais força, devemos ter muito cuidado ao fazer essas manobras e monitorar constantemente a velocidade eólica. Assim podemos definir os momentos nos quais se deve manobrar e não causar danos à estrutura da ponte e nem aos equipamentos. Se o vento alcança 40 km por hora, a atividade se torna arriscada. Por essa razão, os engenheiros colocam como meta iniciar os trabalhos de içamento o mais cedo possível. As dovelas são conduzidas na frente graças a um dispositivo chamado viga lançadora, que permite carregá-las 40 metros até a ponta. Depois de 3 anos, os construtores enfrentam o momento mais crítico. Os trabalhadores se aproximam da borda do abismo. 30 pessoas giram a dovela. Às vezes, na escuridão da noite, uma calma tensa permanece. Qualquer rajada de vento poderia provocar um acidente. Para o manejo das dovelas, tinha que se levar em conta a força do vento, porque influenciava no manejo e podia nos provocar algum problema. Então, procurávamos que fosse em horários em que a ação dos ventos fosse menor, por volta de 30 km por hora. Aqui temos o detalhe de que à noite há muita neblina e a visibilidade não é boa.
Por segurança, então, não começamos até que tenhamos uma boa visibilidade. Tínhamos que fazê-lo o mais rápido possível, já que a ação do vento agia tanto na estrutura que já estava colocada, como no dovela que se transportava. Devia-se ainda montá-lo para colocar a ancoragem de submissão, garantindo assim o passo seguinte. Às vezes a dovela não podia ser girada e era necessário voltá-la. Às vezes se conseguia baixar, mas as conexões não encaixavam perfeitamente na primeira tentativa. Se uma das dezenas de conexões parafusadas que vão entre as dovelas não estivesse no padrão, então o processo de montagem deveria ser parado. A equipe consegue colocar a dovela na posição e se apressa a fixá-la com 1000 parafusos. Depois, os tirantes são guiados até o pilar e esticados para ter o controle geométrico mais preciso. Os tirantes são formados por cabos trançados que suportam um peso médio de 300 toneladas. Um cabo é um arame de aço, no qual se enrolam outros arames, o que nos dá uma espécie de corda. Esse sistema se estica com macacos hidráulicos que permitem corrigir a inclinação da ponte. Este controle e os modelos matemáticos fazem com que as duas partes da ponte se encontrem no meio do grande vão do precipício. Uma variação colocaria em perigo a estrutura. Os 152 tirantes transformam a Ponte Baluarte na estrutura com mais tirantes da América Latina. Uma vez terminada a obra, esses tirantes terão que ser tensionados de novo, periodicamente, devido às cargas e às forças que agem sobre a ponte. Durante 6 meses, as dovelas são colocadas todas as semanas até que surge uma vibração inesperada. Um vento de 60 km por hora sacode a ponte. Os dois lados sobem e descem, como se fossem uma corda estendida sobre o precipício. A vibração alcança 25 centímetros. O grande perigo, ainda que muito improvável, é que se rompam as conexões entre as dovelas. Os construtores se comunicam então rapidamente com os engenheiros encarregados de verificar a construção. Antes de começar a obra, este grupo de especialistas viajou a Toronto, Canadá, para fazer testes em um túnel de vento. Neste laboratório se construiu a Ponte Baluarte em escala, rodeada inclusive por uma reprodução exata dos precipícios. Este aqui é o primeiro modelo aeroelástico de uma ponte estaiada, feito para uma ponte no México, e que é levado a um túnel de vento. Anteriormente haviam sido feitos outros modelos, mas eram pequenos modelos de seção, não um completo modelo da ponte, incluindo toda a topografia circundante. Este modelo foi submetido a correntes máximas de vento através de um sistema de turbinas. O que provamos no túnel de vento foram as velocidades que podiam se apresentar no local da construção da ponte, que era o equivalente a 150 km por hora. Esse valor de velocidade saiu de um estudo de risco feito antes do começo da construção da ponte. Desta maneira, provou-se a resistência e a flexibilidade da Ponte Baluarte frente a ventos de grandes velocidades. Mas agora, não se trata de um modelo em escala, mas sim de uma ponte gigantesca que já está 90% construída. Os engenheiros esperam. Trata-se de uma falha estrutural? As estruturas têm uma probabilidade de falhas, todas. Esta e todas as pontes. Pequeníssima, porém todas elas têm. A Ponte Baluarte se encontra em sua última fase de construção.
Uma vez terminada, fará parte do eixo viário mais ambicioso que já se construiu no México. Esta ponte une não apenas dois estados, que são Sinaloa e Durango, mas também a conexão entre dois oceanos. Esta ponte une o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. E também unirá dois mercados, o mercado asiático com a parte leste dos Estados Unidos. No entanto, depois de 4 anos de trabalho sem interrupção, todo o projeto ficou em suspenso durante algumas horas. Uma vibração sacudiu a ponte Baluarte quando faltava um pequeno trecho para terminá-la. A influência do vento era o que podia afetar o projeto e depois a operação desta ponte. Chegaram a ocorrer ventos importantes e a ponte chegou a vibrar. O pessoal sentiu o tremor quando estavam trabalhando a 400 metros de altura e simplesmente se retiraram da obra. Especialistas verificam as condições da ponte e os dados sobre as vibrações. Comparam a informação com os resultados dos testes no túnel de vento. Então se retira o balancim e vamos continuar a montagem. Indo contra o senso comum e as sensações dos trabalhadores, a flexibilidade apresentada pela ponte é uma boa notícia. Na realidade, a ponte Baluarte está preparada para fenômenos muito mais violentos. A cada ano se forma uma média de 15 tempestades tropicais nas costas do Pacífico mexicano. Por volta de 8, evoluem até se tornarem furacões. Estas forças devastadoras funcionam como motores gigantes que usam o ar quente e úmido como combustível. Quando o ar se resfria, formam-se ventos fortes e tempestades com pesadas precipitações. Os furacões categoria 5 atingem mais de 250 km por hora. Estamos bem perto da costa e os furacões que chegam vão até a serra. Nesse vale é um risco muito grande porque esse vento fica aprisionado ali. Para enfrentar esses cataclismas, os engenheiros tomaram todas as precauções. Além dos pilares, os mastros e os tirantes, instalaram estabilizadores aéreos ao longo do trecho central da ponte, que lhes permite cortar as rajadas de vento. Seu projeto é similar ao utilizado pelos aviões para se manterem no céu e suportar correntes turbulentas de vento. A ponte tem uma série de condições, de fatores de segurança na construção, que posteriormente na operação continuarão sendo os mais rígidos, os mais rigorosos. Na realidade, a ponte foi projetada para um período de não menos de 100 anos. E se nesses 100 anos qualquer fator se apresentar com ventos extraordinários, a ponte irá se comportar sem nenhum problema, já que no túnel de vento ela foi submetida a considerações mais extremas. A equipe se prepara para a última manobra: unir as duas partes da ponte, através da dovela 37. Estamos a ponto de concluir esta grande obra no outro lado da última dovela de Durango. Vocês estão parados na última dovela de Sinaloa, aqui a 20. Para realizar esta operação, deve-se seguir uma estratégia diferente: acomodar a dovela com uma só viga lançadora pelos dois lados. Trata-se de um pedaço de dovela que se ajusta acima da ponte. Depois de 4 anos e meio,
Depois de ter superado desfiladeiros e desafiado as forças da natureza, as equipes que trabalharam em cada lado se reúnem pela primeira vez no centro da ponte. É um momento de comemoração. Os engenheiros conseguiram estender uma ponte de 1.124 metros sobre um precipício de 402 metros, através de um vão central de 520 metros. Conseguiram unir a ponte estaiada mais alta do mundo. Esta ponte transformará Durango e Mazatlán num corredor turístico que unirá praia, serra e cidade colonial. A Baluarte será parte do eixo viário que mudará para sempre as rotas do comércio internacional, permitindo que grandes carregamentos cruzem de um oceano a outro. Durante a semana seguinte serão feitas as provas de carga e se instalarão sensores em pontos-chave da estrutura para medir os ventos, os sismos, a inclinação da ponte e a tensão dos tirantes. Como um laboratório médico futurista, este sistema permitirá aos especialistas vigiar a saúde da ponte de seus escritórios na cidade do México. Seguirão a cada instante da vida da ponte durante as décadas seguintes e, com sorte, durante os séculos seguintes. Hoje, a Ponte Baluarte se estende completa, como se fosse uma nova onda da Serra Madre Ocidental. Versão Marshmallow São Paulo.